acredito assim que a mudança de uma história, principalmente de um mercado super tradicional, é você ser incomodado e você ser curioso. Então, eu sou um cara que sempre fui um cara curioso com as coisas e incomodado com o tradicional. Eu nunca gostei do tradicional e eu entendi o jogo por trás do jogo. O que acontece? Tem muito profissional muito bom no mercado hoje. Tem profissional ruim, tem profissional mediano e tem profissional muito bom. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Só que, mesmo o profissional muito bom, ele acredita que o simples fato de ele ter um bom conteúdo, uma boa bagagem, um bom acesso, faz com que ele prospere. Vou Muitas ter sucesso, vou ter resultado. sucesso. Só assim. Só com o que eu sei. Só que muitas vezes ele não entende o jogo por trás do jogo. Então eu falo, tem muita gente com menos conhecimento do que as pessoas às vezes que estão nos assistindo, com produtos ou serviços piores, ganhando muito mais dinheiro. Sim. Como? Entenderam o jogo por trás do jogo. Entenderam que não é só a formação que vai gerar prosperidade, mas sim a identidade e habilidades que a pessoa precisa desenvolver, precisa conquistar, para entender cada vez que o mundo vai mudando, você tem que se adaptar e vai utilizando aquele seu conhecimento técnico, mas para atingir mercados de forma diversa. Não dá para você achar que o que funcionar ontem vai funcionar hoje, o que funcionar hoje vai funcionar amanhã. Não tem como. A gente tá em constante adaptação e evolução. Eu sou um cara que comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 6 anos de idade a trabalhar com comerciais de televisão, para você ter ideia. Eu sou um cara que já vim da televisão. Você já já tá no jogo aí há muito tempo. Já tô no jogo há muito tempo. O Rodrigo também, você começou... Fazendo o quê, Rodrigo? Eu vim da televisão, mas é porque eu instalava antena. Ele consertava. Ele consertava. Ele consertava. Mas com 6 anos de idade eu lembro que eu fiz o meu primeiro comercial do Uno Mille. Sabe o Uno Mille da Fiat? Uno Mille, sei. Eu recebia do Papai Noel. Né? E por que eu conto essa história? Porque eu comecei a entender o valor do trabalho muito cedo. Meu pai também, nas minhas férias escolares, ele me levava muito pequeno para a empresa. Eu fazia... Seu pai já é da área contábil, meu pai já sempre foi, né? Meu pai primeiro era advogado, depois, primeiro economista, na verdade, depois advogado, depois contador. Mas meu pai me levava para a empresa. No início a empresa não era contabilidade, era uma empresa de publicações, de informativos para cartórios. Caramba. E ele me levava para a empresa, eu entendia o valor do trabalho. Quando eu saía nas férias, ia pouco, porque eu estava muito pequeno, eu recebia um dinheirinho, eu ia comprar uma revistinha nas bancas, um chocolate, e eu começava a entender o poder do trabalho. E de forma intencional ou não, meu pai e minha mãe fizeram isso comigo muito tempo. Meu pai me levava para a empresa em alguns momentos, minha mãe me levava para os testes comerciais para fazer... Eu fiz mais de 50 comerciais de televisão, fiz teatro profissional, fiz filme de curta-metragem. E foram essas habilidades que também me proporcionaram uma base para quem eu me tornei hoje. Mas o que aconteceu? Eu percebi que indiretamente ou diretamente, meu pai e minha mãe, eles me treinavam. Porque o herdeiro, ele é mimado. O sucessor, ele é treinado. Que bacana. Tem muita gente que se acha muito bom naquilo que faz. Ah, eu sou um empresário muito bom, eu tenho resultados. Só que o filho não aguenta nem pisar na empresa do empresário. Por quê? Porque o empresário quer olhar o tradicional lá atrás, como era lá atrás, ele quer olhar agora. Não é porque lá atrás deu certo que agora não vai dar certo. Por exemplo, não é porque... Pô, eu vim num podcast de moletom com 2 caras elegantes, assim, ó. Cara, ficou até sem graça. Só que você vai pegar e botar o seu filho de terno, algo que se bobear que ele repudia. Porque lá atrás foi terno. Então você precisa se readaptar. Você precisa evoluir constantemente. Você precisa falar o seguinte, bom, eu tenho a minha experiência, legal. Eu preciso treinar meu filho, legal. Só que não dá pra eu engessar. E não dá para eu querer que ele faça o que eu fiz. Por exemplo, eu fui um office boy, organizador do almoxarifado, passei por todos os departamentos operacionais, exceto execução da folha de pagamentos, fui ajudante de consultoria jurídica, passei pelo financeiro, administrativo, passei por muitos departamentos. Só que hoje eu não tenho filhos ainda, né? E sei que as coisas vão mudando, vão melhorando, eu preciso aprender muito, né? Eu falo que quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Mas eu entendo assim, você quer que o seu filho veja o seu negócio de uma forma diferente, mostra para ele um mundo diferente. Pega as habilidades do futuro, marketing, vendas, comunicação, eventos, habilidades que inicialmente ele vai achar mais legal. Pode ser até estilo visual, branding, coisas que talvez ele olhe de uma forma diferente. E traz para
o seu tradicional para advocacia, para contabilidade, Sim. para engenharia, para arquitetura, e faz com que o seu filho olhe de uma forma diferente. Então, meu pai veio me treinando e eu olhando de uma forma diferente. Então, o sucesso na vida de muitos pais, eu percebo que é quando o pai fala o seguinte, pô, meu filho não depende de mim, ele consegue caminhar Sim. sozinho, porque eu vejo muito pai preocupado, né, que o filho não deu certo na vida e fala, pô, se eu não estiver aqui um dia, como que vai ficar meu filho, né? Mas eu percebi que meu pai me treinava. Então, eu comecei efetivamente a trabalhar todos os dias depois da escola, com 14 anos de idade. Tenho 38 anos, estou há 24 anos no Serac. E com 14 até os 20 anos, que eu passei por todos esses departamentos, quando eu tinha 20 anos foi o primeiro marco da nossa história, porque quando eu tinha 20 anos foi em 2006, meu pai tinha outros 2 sócios, a empresa era uma empresa pequena, e que teve que fazer um movimento de separação por conta de estratégia, só que na separação se separou as dívidas também, a gente tinha muitas dívidas. A gente tinha uma dívida que, se trouxer hoje a valor presente, só para entender quanto que era naquela época, era em torno de uns 500 mil reais hoje, uma empresa de 8 funcionários, e tinha um passivo tributário alto, não conseguia honrar, né, com os impostos, e aí naquele momento foi o primeiro marco, porque a gente tinha uma decisão. Meu pai, eu era estudante de Direito, primeiro fiz Direito na PUC, né, PUC São Paulo, tem OAB e CRC, e meu pai, eu e minha irmã, que é um pouquinho mais nova, que também é contadora, é formada em marketing, a gente tinha uma decisão. Ou a gente continuava, né, no mercado, e a gente já era a contabilidade surgiu em 96, ou a gente mudava de segmento. Pô, não está funcionando. A gente, naquele momento, a gente não tinha uma ideia do que fazer. A gente tratava a empresa como a maior parte dos empresários tratam, de forma empírica. Então, muitos empresários tratam a empresa com aquilo que eles acham que tem que ser feito. Ou com aquilo que deu certo no passado, vai dar certo agora. Então a gente tratava a empresa assim, a empresa era muito focada em resultados, não esquecia de pessoas, não se pensava em pessoas, se esqueciam das pessoas, não tinha time de vendas, é uma empresa que andava assim da forma tradicional, como a maior parte das empresas andavam e não conseguia honrar com os seus fornecedores, seus É compromissos. isso que eu ia falar, é o que infelizmente acontece na maioria das empresas até hoje, né? Isso é infelizmente assim, porque o empresário ele tem um sonho, né? Eu quero montar um negócio, construir uma empresa, e esse sonho vira um CNPJ e ele vai tocando aquilo muitas vezes num automático, vamos dizer assim. Às vezes ele conhece muito da parte operacional do negócio e vai deixando várias outras de lado. Então, uma coisa interessante, a gente fala muito isso na Evox, que é o quê? É esse estudo contínuo e levar isso para os nossos colaboradores. Então, a gente paga curso para eles, tem curso não só voltado para a área específica, a área tributária, a área contábil, mas tem curso voltado para outras áreas também, para a vida. Hoje, por exemplo, o pessoal, as mulheres do nosso escritório, hoje, elas estão fazendo um curso de automaquiagem. Então, Legal. nós pagamos uma pessoa para levar, para fazer um curso para ela de automaquiagem. O Rodrigo até queria fazer, né, Rodrigo? Não teve como. Agenda não casou. Mas então, mas é isso. Vai dar um kit de automaquiagem, fazendo um curso com uma maquiadora profissional. Para isso, por quê? Porque nós percebemos exatamente o que você está falando, cara, que não é aquele negócio que deu certo. Vou montar uma empresa de recuperação tributária, uma empresa que ajuda na regularidade fiscal e todo mundo que deu certo fez isso. E tem que mudar. Por exemplo, prova disso. Até maio, junho desse ano, eu não tinha Instagram. Até então, esse negócio foi todo no offline. Então, chega um momento que você fala, cara, não dá mais para ter um negócio nos dias de hoje que você não está na rede social. Que é exatamente o que você falou. Chega um momento que você tem que voltar para dentro do negócio e falar, e aí? Vamos mudar o quê? Né? Que eu imagino que foi esse momento aí. Você deve ter tido outros desses, mas foi um momento que vocês devem ter feito na muita verdade, reflexão nesse gente sentido. tem alguns marcos, né? O primeiro marco foi esse de 2006, que foi um marco sem resultado, fazendo aquilo que achava que tinha que fazer. Não que era só olhar para fora e ver... Porque quando você não tem resultado naquilo que você está fazendo, o conhecimento não está dentro da empresa. Ele está fora da empresa. Então, você precisa olhar para outras pessoas ou outras empresas para trazer essa consciência para a sua empresa e falar assim, cara, eu preciso de ajuda. E acho que era esse momento que a gente falou assim, poxa, a gente precisa de ajuda. Nesse momento, a gente foi modelar
empresas de sucesso. A gente fala que sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas. Então, a melhor forma de você ter sucesso é modelando empresas ou pessoas de sucesso. E eu não lembro por qual motivo nós fizemos isso, mas algo que deu muito certo, a gente não foi modelar as maiores contabilidades daquele momento. A gente foi modelar as maiores empresas do mundo. Então, a gente foi na Disney, na Apple, Google, Facebook, o que eles estavam fazendo ali para serem empresas tão sólidas. Do tamanho que era. Do tamanho que eram. E é meio loucura, porque uma empresa quase quebrada, pequena, olhar para uma empresa tão grande. É tipo olhar minha vida agora para a vida do Brad Pitt. Falar assim, o que ele tem que eu não tenho? Pô, o cara é bonito, rico, famoso, o cara tem tudo. Mas era esse o momento. Então, a gente olhou para essas empresas e a primeira empresa que a gente olhou, que a gente gostava muito, era a Disney. E a gente chegou na tal da cultura. Pô, cultura. E aí, eu, meu pai e minha irmã conversamos. Disney é muito forte nisso. Né? Disney é muito forte nisso. E a cultura, ela nada mais é o que você faz intencionalmente na sua empresa, dando exemplo para quando você não estiver lá, as pessoas continuem perpetuando seus valores, seus princípios, seu propósito, a sua visão. Então, nós começamos a implementar uma cultura muito forte. De 2006 até 2016, foram 10 anos implementando isso.